Mas será que é fácil identificar quando uma criança tem o TDAH? Como lidar com essas crianças, principalmente ali na sala de aula, como a gente viu, né? Porque no dia a dia, a gente sabe, né, que não é fácil as nossas escolas, muitos alunos, ou seja, une com toda essa situação. Quem vai continuar nesse assunto com a gente é a psicopedagoga Georgiana Moritz da Silva. Boa tarde, Georgiana. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. É um problema muito comum entre as crianças? É fácil de identificar? Como é que isso é observado em sala de aula? Recentemente está mais comum, né? A gente tem visto mais casos diagnosticados de TDAH. Não é um diagnóstico fácil, porque é muito fácil de confundir com questões comportamentais que não têm necessariamente a ver, porque o TDAH tem alguns aspectos comportamentais, mas nem toda questão de um comportamento desajustado significa um TDAH. Claro, né? Às vezes eu simplesmente não consigo ficar muito tempo na mesma posição, eu preciso levantar da carteira, eu preciso tomar uma água, ou seja, isso não significa que eu tenho TDAH. E normalmente crianças menores e tal, agora eles chegam cedo nas escolas, então às vezes eles também ficam um pouco mais intolerantes àquela rotina. Gera uma necessidade deles mesmos se movimentarem, terem esse... Então, algumas crianças se tornam um pouco mais agitadas, outros fatores externos, né? Entendi. Que colaboram para esse padrão de comportamento, mas que não necessariamente é um TDAH, né? A gente tem que ver se essas queixas são persistentes. Entendi. Começam a trazer prejuízo em ambientes não só escolar ou não só na família, mas sim em vários ambientes com essa relação social e que começa também a trazer prejuízos para a parte pedagógica. Entendo o laudo, ou seja, feita a avaliação, levando para a escola, como que é trabalhado esse aluno? O que é o diferencial para ele poder... Porque a gente viu ali na reportagem que às vezes ele tem o potencial, ou seja, não significa que ele não vá aprender, mas ele, pelo que eu entendi, ele precisa de um direcionamento diferente. Como seria esse trabalhar com o TDAH em classe? Em classe, há a dificuldade que gera em classe pelo número de alunos, né? Exato. Mas na reportagem foi bem frisado que tem algumas situações, estratégias que a gente pode adotar, que pode facilitar, pelo menos diminuir interferências que, como tem o déficit de atenção, é importante que esse aluno fique mais na frente, mais próximo dos professores, do quadro. Ficar mais focado. Mais focado. Tentar diminuir o máximo possível as interferências que tem externas, ruídos da rua, da própria sala de aula. Então, quanto mais sentado no fundão, né, famoso fundão, mais a criança se envolve, às vezes, com conversas paralelas e tal. São fatores distratores que aí acaba que a criança não consegue controlar quando se vê, tá com esse arzinho de que perdi o fio da meada, não sei para onde vou. A gente sabe que a avaliação escolar, muitas vezes, ela tem um peso bem grande na hora do diagnóstico médico. Por exemplo, o psiquiátrico que você leva a criança, eles solicitam, às vezes, isso tanto para o autismo como para o TDAH, como é que é o comportamento do meu filho. E isso influencia também na hora de receitar ou não medicamentos. Sim. Ou seja, a escola, de uma maneira geral, ela tenta auxiliar de uma forma, dentro do seu possível, é claro, para que não tenha que entrar com essa medicação? Ou seja, é possível trabalhar com eles sem o medicamento? Seria isso uma... Há casos que não há necessidade da medicação, como há casos que a opção é a medicação. É preciso fazer um diagnóstico sério, né, verificar realmente a necessidade dessa criança ou desse adolescente. Então, realmente, a escola tem um fator, uma contribuição importantíssima, porque ela está com o aluno todos os dias da semana, né, durante boa parte do dia. Então, é preciso essa análise que os professores, que a escola consegue observar das características desse aluno. Como é que ele, se ele entra com uma medicação, como é que ele passa a lidar
com a medicação e como é que agia antes, para ver se realmente há um benefício em relação a isso. E também porque tudo que se refere ao aspecto da medicação é preciso ajuste. Claro. Então, é preciso ter um feedback desse processo, desse trabalho, ver se a medicação está surtindo o efeito esperado. Se não, o profissional que atendeu, que prescreveu, precisa saber quais são as reações que essa criança está tendo com a medicação. Muitos pais e mães agora estão nos acompanhando e eles ficam na dúvida e eles gostariam de saber como é que eles vão saber, principalmente esse retorno vem da escola, porque igual a gente falou, é ali que a gente começa a perceber aquela falta. Como é que eles vão saber que o filho está dentro desses fatores que indicam o TDAH e vão então procurar uma ajuda? O que caracteriza esse aluno? Qual é a diferença dele? Sem dúvida nenhuma, o que chama mais atenção é o padrão de comportamento mais agitado, no caso de se é o TDAH, se o transtorno predominantemente é a impulsividade, é a hiperatividade. Tem alguns casos que é do déficit de atenção, que aí é um pouco mais difícil, não tem esse fator comportamental que chama a atenção das pessoas, dos professores e que, por vezes, acaba interferindo mais significativamente porque a criança não consegue se concentrar e fica muito agitada, com conversas paralelas, com comportamento, às vezes, de enfrentamento. Porque tem esse vazio por causa da atenção, que está faltando em um outro sentido. Ou seja, aí entra, para a gente fechar, a participação fundamental dos pais nesse processo, né? Dos pais, da escola, de todos os profissionais, a rede de apoio que acompanha essa criança. A partir do momento que ela é diagnosticada, é preciso estar com as forças unidas em prol, para o bem-estar da criança ou do adolescente. Muito bem. Obrigada, Georgiana, por estar com a gente, falar de um tema tão importante, né, esclarecedor e tão atual, né? Porque hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas estão enfrentando isso. Nós agradecemos a oportunidade. Seja sempre bem-vindo.